tá? Não, não tá não, Will. Vê agora, Rubens, por favor. Vai lá. Você falou que ia almoçar uma maçã e cumpriu. Ah, caiu? Apareceu e caiu? Desculpa. É que apenas um pode ficar como apresentador e eu tinha colocado o Otávio, aí por isso que caiu. Tenta de novo agora, por favor. Tá, tudo bem. Aonde está? Pronto. Bom, pessoal, vocês estão vendo a tela aí. Esta é a planilha que chegou para a gente fazer todo o desenvolvimento da solução, tá? Então, essas linhas que estão em amarelo aí, vocês vão notar que, olha só, na coluna A é o mesmo produto, a B são todos o mesmo grupo, tá? O grupo 30, a descrição, né, do grupo, aí o modelo diferencia, e o código, ele é o mesmo. Então, essa planilha do jeito que ela veio, e aí a gente tem que fazer a meia-culpa, né, ela não bateu com a estrutura do Proteus. Então, a estrutura do Proteus, o que é? De serviço, que eu falo, de código de tarefa, né? Ela é agrupada, a chave é um grupo de serviço e depois do serviço. Então, acabou a estrutura não batendo, e aí a gente chegou nesse ponto que parte da rede começou a utilizar, começou a abrir tickets, informando que não conseguia fazer o deparo. Todos os 4 tickets que a gente tem aqui, abertos com relação ao TMO, eles são do mesmo teor. Ou seja, as pessoas elas não conseguiram fazer a estrutura de grupos de acordo com o que vem na planilha, porque realmente não dava, não tinha, como a gente desenvolveu a primeira vez, não tinha, não era possível fazer isso. Pela estrutura que vem da planilha, que ela não bate com a estrutura do Proteus. Então, o que a gente fez? Nós demos uma outra reavaliada, analisamos um pouquinho mais a fundo aqui agora, e a nossa proposta é fazer uma outra implantação, que é simples, tá? Não é nada, não é fim do mundo, não. É pegar de novo essa planilha, fazer de novo um depara, onde a gente vai dar 2 opções para o concessionário. Ou ele pode fazer da forma mais sintética, que é o quê? Fazer a importação do grupo, mas sem a descrição do grupo, tá? Ele vai ter a descrição da tarefa, tudo certinho, a descrição do grupo não. Ou, se ele quiser, ele pode ter a descrição do grupo também. Qual que é a diferença disso? É que quando ele for fazer com a descrição do grupo, ele vai ter que ter mais grupos da estrutura do Proteus criado para poder permitir isso. Porque senão ele não vai conseguir, porque em certos momentos o grupo ele muda a descrição. Então aí, se a gente tiver um grupo só no Proteus, ele não consegue ter isso que o Rubens está mostrando aí, tá vendo? Eu tenho vários grupos 50 com descrições diferentes. Se para o usuário, a próxima telinha que eu vou mostrar é a nossa proposta da consulta da utilização, porque qual que é o grande problema aqui? A hora que ele vai utilizar, ele não consegue se achar, ele não consegue saber que grupo ele está usando e, em função disso, ele não consegue pegar o serviço correto. A nossa próxima telinha, ela mostra a nossa proposta desta nova consulta. Então, quando o usuário tiver lá na requisição de serviços, e ele já vai, obviamente, ele já vai ter o modelo da máquina ou do equipamento, né? Aquele quadrinho, o primeiro quadrinho que a gente mostra lá em cima, no 9470. Porque ele já tem uma OS, então, em função de ter a OS já com o equipamento nesta OS, atrelado, vinculado a essa OS, ele vai ter um modelo. Tendo o modelo, eu consigo ter a relação de todos os grupos que tem na planilha da Sodili, da John Deere, né? Por modelo, eu consigo ter a descrição de todos esses grupos, e aí eu só vou ter que fazer uma referência com os grupos do Proteus. Então, aí onde vocês estão vendo grupo, na verdade, é o grupo do Proteus. E onde vocês estão vendo descrição, a primeira, o 020, é o grupo que vem da planilha da John Deere, e na frente, o motor é a descrição do grupo. Se o usuário optar por fazer a implantação com a implantação analítica, né, com a descrição de todos os grupos, é mais ou menos esse
essa a disposição que ele vai ter na tela. Ele vai ter lá o nosso grupo, porque é necessário, a estrutura do Proteus, vai ter o grupo da John Deere com a descrição, e ele posicionando em cima do grupo da John Deere com a descrição, outro quadro do lado, ele vai ter todos os serviços, todas as tabelas, as tarefas, todas as tarefas que vêm na planilha que estão relacionadas àquele grupo daquele modelo, tá? Então, assim a gente entende, e aí o que ele vai ter que fazer? Posicionar em cima do que ele quer, dar um clique ali, dar um OK, e isso já vai para a ordem de serviço. Agora, se ele não quiser fazer a importação analítica, aqui ele vai ter assim, ó, ficaria mais ou menos assim, 05, vai ter o 060 na frente, o 06, o 070, por quê? Porque nós também estamos entendendo que se o usuário que ele tem um pouquinho mais de conhecimento, que ele vai ver ali, que ele vai saber já que o grupo 060 do 9470 é tal grupo. Então, talvez para ele não tenha necessidade da informação da descrição. De qualquer forma, nós vamos disponibilizar as duas formas dele fazer essa importação. Então, ele vai optar, eu quero ter a descrição do grupo, ok, vou lá e importo com a descrição do grupo. Para mim não é interessante ter a descrição do grupo, ok, vou lá e importo sem a descrição do grupo. Assim, a vantagem de ser importando com a descrição do grupo é que ele vai ter tudo ali discriminado, tudo bonitinho. Uma possível desvantagem é que ele vai ter uma quantidade de grupos do Proteus para fazer a relação um pouco maior. Um pouco, eu digo, talvez 150 grupos, pelo que a gente viu na planilha, é uma quantidade mais ou menos assim, tá? É uma questão de aí pesar se é importante esta informação ou não, tá? Um outro detalhe interessante também, vocês podem ver aí no quadro da direita, né, onde está escrito Código de Serviço, o código de serviço que vem na tabela da John Deere, no primeiro caso aí, seria 10-020-010. Esse 001 é um código interno, um sequenciador, que a gente vai ter que colocar nesses serviços, porque, como eu disse, lá na planilha, que vem da John Deere, esses serviços são repetidos. E o Proteus, na estrutura padrão, ele faz uma validação para não deixar que o serviço seja repetido. Então, se eu hoje, no padrão, se eu for cadastrar o serviço 10.030.010, como está aí na planilha, eu cadastro ele uma vez. Eu não posso depois ir lá cadastrar de novo esse 10.030.010. Então, na importação, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o sequencial e o usuário, na hora de olhar, né, na hora de verificar, na hora de requisitar, ele vai até o 010. O 001 para ele é relevante, ele não precisa ter conhecimento disso, tá? Isso é só um sequenciador que a gente pode, de repente, não sei, de repente pode até tirar da tela, pode até não mostrar, tá? Mas é só entender que isso é necessário dentro da estrutura para que a gente possa cadastrar todos os serviços, tá? E isso estando ok, isso estando bom, aqueles que já implementaram, a gente vai ter que fazer um ajuste também, claro, né? Porque quem já começou a requisitar serviços do jeito que foi proposto da primeira vez, ele está requisitando 10.020.010. Então, hoje eu vou mudar para 10, a partir dessa proposta, fica 10.020.010, 001, 002, 003, dependendo da quantidade de repetições que venha na tabela da John Deere para cada serviço. Então, eu tenho que fazer o quê? Esse ajuste, na hora que ele for reimplantar, ele vai ter que ir lá nas tabelas, verificar o histórico e gravar por cima o novo código, senão ele vai perder a referência, tá? Basicamente, é isso que a gente está propondo para resolver o problema do TMO. Por que a gente está propondo isso? Porque, como eu disse, as reclamações, os tickets que foram abertos aqui com a gente, todos eles dizem respeito à estrutura de grupos, a não conseguir ver as descrições, a não conseguir fazer o deparo no momento da implantação. Os 4 que têm o mesmo conteúdo e vêm de clientes diferentes, então a gente entendeu que realmente este é o problema hoje na utilização do DMO, tá? Então, essa é a nossa proposta.
E, como eu disse, não é demorado isso aqui, a gente já tem a solução, saindo daqui dizendo que está ok, que essa proposta está validada por todos, é questão de talvez uma semana para a gente estar liberando isso aí para todo mundo na rede, tá? Agora, então, eu queria ouvir tanto da Sodi quanto da rede, né, do pessoal que está acompanhando a gente aí, se essa proposta realmente vai atender a todos e se depois disso a rede vai conseguir utilizar o TMO de forma satisfatória, tá? Então eu passo a palavra aí para vocês, tá? Obrigado por enquanto. A nossa sugestão na Sodir é que nós queríamos ouvir a manifestação dos clientes. Porque se o trabalho em uma semana está concluído e reimplantar para quem já implantou e resolver todos os problemas para quem não implantou, é ótimo, é bem-vindo. Mas precisaríamos ouvir a opinião dos que estão envolvidos, de clientes todos nessa relação, por favor. Quando o silêncio é profundo, ou ninguém ouviu. Pessoal, se alguém quiser falar e não tiver com o microfone habilitado, só levantar a mão aí ou abrir o microfone. Perguntar de custo? Espera aí, acho que o Michel aqui, deixa eu ver se ele levantou a mão. Eu já apertei. Ó, o Joalisson está fazendo uma pergunta aqui. Boa tarde, meu nome é Joalisson. Essa nova funcionalidade também será desenvolvida para o Proteus V12? Michel, pode abrir o áudio, tá? Se vocês precisarem falar. Ô, Wilton, a resposta para o Joalisson é que sim, ela vai estar na V12 também. Michel, seu microfone está aberto. Você precisa falar. Certo. Boa tarde a todos. A gente não implantou aqui ainda o TMO, só que como a gente viu muita reclamação da rede, a gente aplicou os pacotes de atualização, só não definimos ainda a forma como vamos trabalhar com esses serviços, porque a gente já tinha feito a reorganização dos nossos serviços internamente. Então, a gente está trabalhando com o departamento de serviços para a implantação do TMO e acredito que com essa implementação nova que a Mil está sugerindo, vai sim atender a necessidade e acredito que não vai ter problema nenhum a partir de agora, porque a maior dúvida do pessoal realmente era esse problema de relacionamento que estava acontecendo. Paulo Bueno também pediu para falar. Paulo, seu microfone está habilitado, pode falar. Boa tarde a todos. Uma dúvida que nós estamos tendo aqui, referente ao TMO, é o seguinte: esse é o processo aí vai fazer o depara, né? O processo operacional, vamos dizer assim. O que a Mil e a Sodi já está planejando para a gente medir qual vai ser a eficiência relacionada a esses tempos aí de TMO? Oi, vocês me ouviram? Se a Sodi está planejando fazer uma edição disso, cara, isso é problema de cara concessionário. O Paulo. Se você fala aqui. Bom, deixa eu tentar responder para o Paulo. Na verdade, Paulo, a implementação do TMO, ela é só na verdade, é o catálogo de tarefas, né, de serviço da John Deere. Isso já existe para outras montadoras,
sistema, e existem algumas ferramentas, relatório, por exemplo, onde ele pode medir eficiência, ele pode ver OS por OS, quais foram os serviços, ele pode ver os serviços executados, né? Então, já existe hoje no sistema formas de olhar, de analisar esse serviço. O TMO, na verdade, ele é só um catálogo de serviços, mas a estrutura já existe hoje no Proteus. Certo, né, mas o que você está me dizendo é que já existe esse relatório que eu vou medir a eficiência com base nesse tempo do TMO? Que eu desconheço, né? Eu até gostaria que... o relatório que existe é um relatório que você mede a eficiência de produtivos, tá? Não de catálogo de serviço. Não, perfeito. É porque, assim, eu acredito que talvez não seja nesse momento, mas o todo interesse, pelo menos nosso aqui, em fazer a implementação do TMO para a gente justamente medir a eficiência dentro desse tempo que provavelmente virão atualizações que vão estar aumentando ou diminuindo, enfim. Mas o objetivo final, acho que pelo menos para nós aqui, com o TMO, é entender se nosso produtivo está realizando um serviço no tempo, o tempo que é considerado o ideal, né? Está dentro desse tempo, está fora, entendeu? Eu acredito que seja essa a ideia de trabalhar com o TMO. Então, essa análise exatamente não tem, tá? Porque o que você está querendo, na verdade, é medir se o tempo proposto para cada serviço, ele realmente está de acordo. E fazer eventuais... Tá? Perfeito, é isso mesmo. Meu questionamento é justamente se já tem isso ou não, né? Porque essa aí, vamos dizer, né? Essa é a cereja do bolo, né? Ter essa informação, ter esse controle. Não tem, porque outras montadoras já têm isso implementado há tempos e assim, com os ajustes já feitos, então não tem essa análise hoje no sistema. Mas também não seria o fim do mundo implementar. É fazer um relatorinho que, pegando os serviços que foram feitos e comparando com o tempo padrão para ser feito, né, comparando com o tempo de aplicação de cada produtivo naquele serviço. Agora, o principal disso não é nem fazer a análise, tá? O principal é fazer o produtivo, marcar o tempo direitinho, porque senão, se ele não fizer isso, obviamente você vai ter informações distorcidas, tá? E aí você vai ter base para ajustes totalmente distorcidos também. Mas a implementação de uma ferramenta como essa não é difícil, não. Esclarecer que o tempo aqui, por operação, é um tempo de referência. Não quer dizer que o mesmo concessionário ou concessionários diferentes tenham que ter para a mesma operação o mesmo tempo. Hoje não se conhece essa aplicação. Então, no momento que é sugerido esse tempo, poderá haver uma oscilação de um concessionário ou de outro, e numa mesma operação tenham tempos diferentes. Não há uma regra para dizer um tempo padrão, é um tempo de referência. Precisava esclarecer isso, tá? Não, com certeza, mas eu acho que o esforço total aí da rede e de sistemas e o nosso é justamente se basear nesse tempo, né? Só mais uma pergunta, essa reunião ela está sendo gravada, depois vocês podem disponibilizar ela para nós. Eu gostaria de replicar aqui para outros membros da minha equipe. Sim, está sendo gravada. Depois eu disponibilizo um link para vocês poderem visualizar o conteúdo. Beleza. Wilton, além de gravar e disponibilizar, você me manda um resumo depois das decisões, tá? Você e o Alexandre Barros, para eu colocar numa ata aqui da SODIR, tá? Obrigado. O Gustavo aqui também levantou a mão. Gustavo, é só você habilitar o seu áudio, tá? Boa tarde. A dúvida que a gente tem aqui acontece um passo um pouco mais à frente. A gente tem o mesmo serviço
aí no caso, para vários modelos diferentes, ou até tipos diferentes de implemento. Então, eu tenho lá um trator, uma máquina que tem a troca de uma correia, tem um código. E eu tenho uma plantadeira que também tem a troca da correia, que está utilizando o mesmo código. Porém, eu utilizo preços de tempo, o valor da técnica, de hora técnica cobrada, diferente para esses dois equipamentos. A plantadeira eu tenho um valor e a troca da correia do trator é outro valor. Como que a gente consegue trabalhar em cima disso? Olha, você pode colocar valor de mão de obra de hora, né, cobrada, diferenciada em nível de serviço, tá? Então, da troca de correia é um valor, e por outro exemplo que você deu, eu não me recordo agora, você pode colocar outro valor. Esse valor da mão de obra, o tempo, obviamente, está no serviço, né, está no código de serviço, e o valor da mão de obra também pode estar lá. O sistema ele formula o preço de acordo com alguns critérios. Você pode estar no tipo de tempo, né, que é o tipo de público, que é o mais global, né, vamos dizer assim, ou você pode tratar a exceção colocando o valor da mão de obra dentro do próprio serviço. Então, se ele vê que tem um valor de mão de hora, né, dentro do código do serviço, que é o mais específico possível, ele pega aquele valor de hora para formar o valor total daquele código, daquele serviço. Se não tiver nada ali, ele vai olhar no tipo de tempo, que é o tipo de público, e ele está generalizando. Então, você tem como fazer sim, hoje a gente trabalha com o preço no serviço. Só que nesse caso, eu tenho o mesmo serviço para vários modelos, para vários produtos. E não tem nenhuma forma de eu colocar isso lá dentro do serviço, separar isso por produto, né? Por modelo. Não, entendi o que você falou. Você fala dentro do mesmo... Entendi. O Rubens está me falando aqui que parece que já tem um chamado para implementar essa solicitação, tá? A gente só vai confirmar aqui e eu te falo, mas parece que já tem alguma coisa nesse sentido, sim. Ah, legal. O Márcio Páscoa levantou a mão aqui, deixa eu ver, habilitar o áudio dele aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Márcio, pode falar, está habilitado o seu áudio. Tá. Nós implantamos há pouco tempo, né? Teve os problemas aí da questão dos grupos, e nós temos uma situação aqui, onde tem alguns clientes, né, que tem um valor de hora já negociado. E eu gostaria de saber se já tem alguma possibilidade de eu ter lá, quando eu relaciono a tabela de serviços, né, que eu consiga falar que para aquele cliente específico eu consiga também ter o valor que tem na tabela de serviços e não só no tipo de serviço. Ô Márcio, o Rubens está compartilhando a tela aí e ele vai mostrar, aqui como é que funciona, tanto para a sua pergunta quanto para a anterior, que eu não me recordo o nome, desculpa, mas de repente isso aqui já possa ajudar a matar os dois casos, tá? Agora, eu acho que muitos desses grupos operacionais, especialmente, adianta a gente ir em vários sistemas e... Você está vendo aí, Márcio? E a outra pessoa, não me recordo o nome, desculpa, mas aqui ó, você pode colocar tanto por tipo de serviço, até como por cliente. Então, quando eu disse que o sistema ele pega do tipo de tempo, na verdade ele vai primeiro no código do serviço. Se tem lá um valor de hora, ele pega o que ele usa. Se não tem, ele vem pegar aqui desta tabela que o Rubens está mostrando, que é o valor de hora por tipo de serviço e cliente.
Se não tem nada aqui também, aí ele vai pegar pelo tipo de tempo. Então, ele faz esse caminho para formar o valor do serviço, tá? Eu Então, imagino... Alexandre, então, o que eu estava dizendo é exatamente isso, né? Porque imagina que eu tenho uma relação de tabela de serviços, eu tenho 50, né, 50 TMOs diferentes, eu vou ter 50 tipos de serviços para fazer essa amarração. Sendo que eu já poderia amarrar direto o valor que está direto lá na tabela de serviços. Sem precisar, eu deveria amarrar por tipo de serviço e pela tabela de serviços também. Porque assim, ó, uma coisa em 24, né? O outro. Eu não entendo se é da XML, que não é o que não é. Aí, Arça, seu áudio está aberto, tá? Eu vi que você levantou a mão aqui, pode falar. Eu queria fazer um esclarecimento que esse assunto não está esgotado. Nós tivemos reuniões setoriais com o pessoal da Prime Action e no próximo treinamento, que será 22 e 23 de agosto, para o módulo de serviços e oficina, a Prime Action vai estar presente e vai esclarecer essas dúvidas junto com vocês. Originalmente estavam marcados 3 dias, mas amanhã nós vamos decidir com a John Deere, eles vão abrir mão de um dia, vão participar, mas o treinamento será de 2 dias. E nesse treinamento de serviços, a Prime Action vai explanar qualquer dúvida que possa haver, que agora me parece ser muito mais da parte operacional, da operação do TMO. Ok, Arça. Tem uma pergunta aqui por texto, que é do Michel Rodrigues, dizendo o seguinte: estou sem microfone, para quem já usou os TMOs padrões, ao aplicar a nova proposta, teremos algum tipo de problema? Direcionado para você aí, Barros. Então, isso é aquilo que eu falei no início, né? Quem já está utilizando o TMO da primeira implantação, a gente vai ter que fazer um ajuste para acertar a tabela do que já foi requisitado. O único problema nisso é que a gente vai ter que colocar um sequenciador nos códigos de serviço, porque há repetições na tabela, né? E no padrão hoje a gente não consegue cadastrar essas repetições. Então, eu cadastro um serviço, o próximo com o mesmo código ele não deixa. Então, eu vou ter que colocar um sequencial. E aí a gente, na implantação, nessa segunda implantação, na reimplantação, vamos dizer assim, eu vou ter que fazer um ajuste para ir na tabela, pegar aquele serviço que já estava requisitado e regravar o código dele com um novo serviço da reimplantação. Então, isso vai ser transparente para o usuário, tá? Não vai ter problema com ele. A gente vai fazer esse ajuste já na hora que ele for reimplantar. Vou habilitar aqui o áudio do Adriano. Um questionamento, né? Oi, Márcio, só um minutinho, que o Adriano Costa tinha levantado a mão aqui primeiro, deixa ele só fazer a pergunta dele. Como Seguindo não concluiu esse assunto aí? pode concluir, Márcio. Pode falar, Márcio. Adriano, o seu áudio vai ficar aberto também. Em seguida você pode falar. Eu queria saber assim, tá vendo? Então, eu tenho um valor aí na tabela de serviços, né? Só que lá, quando eu vou amarrar, eu tenho tipo de serviço. Então, se eu for ter um valor diferenciado, eu não consigo amarrar por essa... É isso que eu queria saber. Se existe essa possibilidade ou se realmente eu vou ter que criar um tipo de serviço para cada TMO, vamos chamar assim, né? Para cada tabela de serviços, que eu tenho valores negociados com o cliente para que já traga automaticamente. Porque lá eu amarro só por tipo de serviço e não pela tabela de serviços, né? Você já tem um tempo, Tá fazendo? Márcio? Não. Agora você me pegou. Você quer responder? Não.
Márcio, é o Rubens aqui da amigo que tá falando. Oi, Gomes. Deixa eu ver se eu entendi. Você queria ver se eu entendi. Você quer cadastrar um valor de hora diferente, dependendo do modelo que você vai aplicar um determinado serviço. Não, vamos dar exemplo assim. Eu tenho um serviço lá que é tirar a roda do motor, vamos supor. Não, ó, mas isso que você está falando é em cima dessa tabela TMO ou uma tabela que você tem? Não, em cima da TMO. Vamos pegar qualquer serviço aí. Então tá, vamos pegar esse aqui, ó. Nesse caso aqui a gente separou esse 10, 30, 10. Foi um caso que a gente pegou que são diferentes, tem modelos diferentes. Isso. Então, ó, esse 10, 30, 10, eu imagino assim. Eu tenho um valor lá no serviço de R$100 a hora. Certo. Só que eu tenho alguns clientes que eu posso ter negociado este mesmo serviço por R$50. Então, eu tenho um tipo de serviço que a gente chama aqui internamente de hora trabalhada negociada, vamos chamar assim. Certo. E então, o ideal seria que eu conseguisse fazer com que eu vinculasse o valor por tipo de cliente, quando eu ponho lá, considera cliente ou tipo de serviço sim, eu conseguisse fazer com que ele pegasse também o valor desse tipo de serviço, e não simplesmente dessa tabela de serviço, e não a do tipo de serviço. Porque senão eu vou ter que ter, se eu tenho 50 tipos de tabelas de serviços negociadas, eu vou ter que ter 50 tipos de serviço para a mesma finalidade. Sendo que eu já tenho o valor aqui dentro dessa tabela. Então, mas a gente está falando de manutenção de uma tabela com 15 mil serviços, entre serviços e modelos de trator diferente. Mas eu já tenho você quer tratar isso por serviço? Não, eu poderia ter um valor negociado para aquele serviço. Então, mas quantos serviços tem nessa tabela aqui? Assim, eu até entendi, eu acho que eu entendi o que você está solicitando, mas assim, olha que jogar essa tabela TMO em produção, o trabalho vai ficar muito maior, assim, eu entendo dessa forma, né? Do que você tratar isso direto no tipo de tempo, não? Que você consegue falar, esse tipo de tempo, quando é R$100, mas quando for o tipo de serviço tabela negociada, você vai cobrar 50, independente do serviço. Você vai querer tratar esse serviço por serviço. Na verdade é tratar cliente, né? Aquela abinha lá, né? Onde eu coloco o cliente o valor. Né? Aqui. Lá Você pode tratar o cliente, você pode deixar o tipo de serviço em branco e colocar o cliente. Aí a gente vai pegar tudo que de um determinado cliente e cobrar um determinado valor. Aquele valor. Mas o tipo de serviço não é obrigatório. Sim, mas é que o pessoal aqui eles negociam alguns serviços diferenciados, né? Então eu tenho valores diferentes, tem um valor de tabela padrão, mas o cara fala assim, os serviços que ele mais costuma fazer ele tem um valor diferenciado. Mas entendi. Vi que é por tipo de serviço, né? A amarração é por tipo de serviço. Ou por cliente, ou por tipo de serviço e cliente. E cliente, sim. E a loja, ou sem a loja, quando você tem várias filiais, aí... Hoje a gente já fez assim, né? A única questão é que, como eles perguntaram, se vocês colocar o valor lá na mão de obra, né? Já trazer, ficaria mais prático. Né? Mas beleza, tá entendido. Conto depois a história do que apenas formula os princípios gerais, já te contei, não? Então eu te conto depois da reunião. Adriano, você gostaria de fazer a sua pergunta? Fica à vontade. Sim, boa tarde a todos. Em relação à proposta sobre o código sequencial, eu achei muito assim, para o usuário que na ponta que vai mexer com isso, ele é muito grande para digitar. Eu não sei porquê, os usuários aqui da oficina, eles conhecem esses códigos de algum lugar, certo? Por isso que alguns aqui já têm familiaridade com o código, por exemplo, 10.500.022.
Aí mais um código para frente, eu acho que eles vão ficar muito perdidos em relação à digitação e agilidade digital OS. Que a agilidade de quê? Porque o cara ir para o campo, até digital OS, digital serviço que ele vai colocar, eu acho meio demorado. Esse código sequencial, eu acharia que teria que colocar em outro ponto, invisível para o usuário, para ser relacionado. Entendeu? Porque a gente trabalhou aqui, eu com o Cláudio, a gente descobriu essas falhas, que o usuário digitava lá, mas cadê o serviço do motor, por exemplo, nos pontos que a gente achou o erro da planilha. Entendeu? Porque eles estão familiares com esses códigos. Agora, o código sequencial a mais, beleza. Aí eles podem pesquisar pela descrição também, certo? Mas até eles acostumaram com a descrição do serviço diariamente, eu acho que o código, desse código aí, tá aí os 10.500.022, já está agradável para eles. Mais um código a mais, sequencial, eu acho que vai ficar meio perdido para eles digitarem, por ser um código muito longo, entendeu? Na minha opinião, entendeu? Não sei com relação aos outros. Ô, pessoal, Charles aqui falando. Pegando aí um pouco a linha de raciocínio aí, poderia, na hora que ele digitar parte do código, abrir um gridzinho para ele escolher qual serviços que compõem, que tem um código parecido igual aquele, entendeu? Daí ele só daria um Enter para escolher. Sugestão é boa. Isso é bom. Eu sempre vejo. Kel, pode abrir o seu áudio e falar. Vi que você levantou a mão aqui. Tá. Outra sugestão, além do que eu acho que o Paulo falou aí, é fazer a referência com o modelo do equipamento que a pessoa está utilizando no momento, né? Ele já selecionou um equipamento na OS, então os serviços têm que vir filtrados de acordo com o modelo que foi selecionado na OS. Eu acredito que esse seria o mais bacana. Mas essa é a ideia, Michel. Então, beleza. Acredito que não vai ter problema. Não tem tanto serviço igual para um mesmo modelo assim. Ok. Mais algum comentário? Acho que o Gaiarsa quer falar também. Não vi mais ninguém levantando a mão aqui. Essa seleção por código para você apenas clicar numa linha é bastante construtiva. Resta saber se isso é uma melhoria e não vai impactar nesse projeto de pôr isso no ar novo em uma semana. Se impactar, faz depois, mas é uma melhoria interessante para facilitar a pesquisa. Eu queria resumir o que ficou definido e fazer alguns pedidos. Ficou definido que existe uma proposta de uma nova implantação com duas alternativas no Depara, em duas opções. Eu gostaria que o Alexandre Barros mandasse um e-mail explicando essas opções para eu colocar na ata, porque eu não consegui captar. Eu gostaria de uma cópia dessa apresentação para a SODIR. Esses ajustes, quem já fez a implantação, serão feitos ajustes para acertar os códigos. Isso vai estar disponível em uma semana e inclui a versão 12. Fora isso, nós aqui na SODIR não temos dúvida nenhuma. Mas gostaríamos que também o Hilton mandasse o nome de todos os participantes, a empresa e o nome de todos os participantes, exceto as pessoas da TOTUS e aqui da SODIR, que eu preciso colocar na ata e copiar todo mundo. E, independentemente disso, eu vou copiar também para os ausentes da reunião. Porque amanhã ou depois, quando surgir algum questionamento ou alguém abrir uma OS por aquilo que já está resolvido, vocês minimizariam o trabalho tanto do Alexandre Barros quanto do pessoal que recebe lá no Prime. É isso. Ok, Gaiarsa. Ok, Wilton. Ok. Acho que não tem mais ninguém. Mais alguém tem alguma coisa a informar? Acho que ninguém mais levantou a mão. Barros. Ok, Alexandre Barros. Ok, eu concordo e talvez essa questão de digitar aí com um código alternativo, a gente pode melhorar
ou mostrando as repetições, ou então até como a repetição ela não é em nível de modelo, alguém falou isso aí, para o modelo ele é único, a gente pode até completar já com alternativo. Tem algumas alternativas aí para melhorar isso. Eu acho que dá para a gente fazer dentro desse prazo aí de uma semana, tá? Excelente. Perfeito, pessoal. Não tendo mais manifestações, vou encerrar aqui, baixar o vídeo e em seguida, assim que eu conseguir disponibilizar o link para vocês, eu envio copiando todos os que estavam convidados, tá, Gaiarsa? E para que você possa também baixar, acessar o vídeo aí. E o Barros, acho que fica mais fácil se você conseguir tecnicamente descrever para a gente aí, por intermédio de um e-mail a solução proposta. Você dá uma ideia quantos estão presentes dos 25? Olha, eu tenho aqui, constando como participantes geral da reunião, 21 pessoas. Eu vou pedir um relatório para o pessoal aqui de TI, e aí eles conseguem informar quem participou e quem entrou, e em que horário que acessou a sala. Tirando eu, você, o Alexandre Barros, o Otávio, o Rubens, a Denise. Na SODIR consta só nós, né? Vai dar uns 16, mais ou menos. Não, significa que 9 concessionários não participaram. Mas eu espero que com isso se minimize as ordens de serviço que estavam sendo abertas e que vão ser resolvidas. Então, avisa o teu pessoal de suporte para quando vier qualquer verificação dessa de alguém que não participou na reunião, mandar uma cópia da ata para sossegar a coisa. Ok, Gaiarsa. Pessoal, obrigado então. Estou encerrando aqui a gravação e a reunião, tá certo? Em seguida eu envio para vocês aí o link. Obrigado, viu? Todo o pessoal aí da SODIR e a equipe também de desenvolvimento e todos os clientes que participaram aí conosco. Pessoal, obrigado pela participação. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Estamos tirando, desmistificando.